ar, você vai conhecer um pouco mais da trajetória do advogado criminalista Dr. Elias Matrassad. Quem o vê à frente de casos importantes, de repercussão nacional e até internacional, não imagina sua origem tímida e humilde. Elias Matrassad, de 63 anos, nasceu na cidade paranaense da Lapa. Considerado hoje um dos maiores advogados criminalistas do Brasil, em quase 40 anos de carreira, ele se notabilizou pela atuação em casos marcantes, como o da médica Virgínia Souza, que foi acusada de antecipar mortes na UTI de um hospital de Curitiba, mas foi absolvida. Atuou como assistente de acusação no caso Carli Filho, condenado em júri popular a 9 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado. E, recentemente, foi auxiliar de acusação no processo da youtuber Isabelle Cristina Santos, de 14 anos, que morreu sem motivo. Elias Matrassad fica agora frente a frente com Paquito Bueno no quadro Papo Reto. Muito bem, é o Papo Reto aqui na TV Transamérica. Eu estou muito feliz e hoje estou recebendo vários amigos. Está aí o pessoal do jornalismo também, de outras co-irmãs. Enfim, estão aqui assistindo o nosso programa. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Elias Matrassad. Hoje ele está estilo seleção brasileira, está esporte, pela primeira vez em televisão, eu acredito, né, doutor? Está esporte, hoje não está. Geralmente o advogado passa aquela, né, sinceridade, aquele, né? Mas é um prazer muito grande estar aqui com você. Quero te dar parabéns aí a toda a tua equipe. Certo. E até aos teus audientes, porque ganharão muito assistindo você com toda essa alegria, essa descontração e passando a realidade, o que é muito importante para a nossa população. Que bom. Hoje vai ser um papo assim bem solto, bem alegre, sabadão, bem tranquilo. Vamos ficar bem à vontade. Tudo bem, doutor? Ok, vamos lá. Toda carreira tem um início, né? O seu início, como é que foi a carreira como advogado, assim? Olha, na Lapa eu comecei, na histórica, né, e legendária cidade da Lapa, eu comecei quando passei no vestibular, em 75, a trabalhar no escritório do meu pai, na Lapa. E aí comecei a trabalhar, a defender pessoas carentes, quando não existindo defensoria pública, o juiz nomeava advogado para fazer defesas e podia nomear estudantes também. E doutores Antônio Exir Gonçalves, já falecido, né, começou a me designar para defender pessoas carentes. E eu defendi muita gente como sendo uma defensoria pública hoje. Né? E fiz muitos trabalhos de 75 a 80. 80 eu me formei e comecei a minha carreira na Lapa, depois vim a Curitiba por volta de 83, e aí comecei a trabalhar e a sempre interagir com a própria imprensa, porque casos criminais acabam tendo essa interação com a imprensa. E tivemos vários momentos que marcaram a minha carreira, que marcaram, enfim, a crônica policial, digamos assim, e judiciária do nosso estado do Paraná. Doutor, como é que é o dia a dia hoje de um advogado criminalista? Como é que é o dia a dia dele hoje? Olha, as coisas estão bem mais difíceis do que antes, muito. As coisas começam a ficar assim um pouco mais, algumas coisas até quase que intransponíveis, né? Então, para sintetizar a você e para os teus audientes, aquela mesma turba que gritava crucificai-o no tempo de Cristo, ela continua aí. Só que é outra roupa, outro penteado, só que em vez de um porrete na mão, tem algo pior do que o porrete, que é um smartphone, que você consegue aí dar opinião e o mundo acaba sendo invadido por opiniões, né? E sempre punitivistas. Então eu falo que aquela turba que gritava crucificai-o, continua aí e grita crucificai-o para culpados e para inocentes também. E o desafio é que agora você tem que separar o joio do trigo. Você tem que cuidar muito com essa questão, porque na nossa profissão, um erro é fatal, porque a pessoa perde aquilo que é mais importante, que é a liberdade. Credibilidade, né? De que vale a vida
sem a liberdade. É verdade. E as pessoas hoje estão sujeitas a perderem a liberdade, culpadas ou não. Doutor Elias, quais são as dificuldades, desafios que o advogado hoje enfrenta na área criminalista, assim, de trabalho, vamos colocar assim? Veja, a compreensão social ela vai mudando. Sempre que existiu pessoas em coletividade, ou seja, na história da humanidade, sempre existiram crimes, criminosos, certo. Testemunhas que viram, testemunhas que dizem que viram e não viram. Quer dizer, esses problemas são da sociedade, muito ligados ao dia a dia das pessoas. Então, nós temos que saber que, para conviver com o ser humano, existe o problema daqueles que violam a regra. Certo. E violando a regra, nós temos que analisar o que fizeram ou não com muita calma. E o povo já não tem mais calma. Por quê? Porque o povo quer tudo em tempo real. Isso. E a justiça em tempo real acaba não podendo existir. Entendi. Então, informação em tempo real. Mas existe também a desinformação em tempo real, que acaba induzindo toda uma sociedade em erro. Certo. E o erro de uma pessoa a gente compreende. O erro de um grupo a gente compreende. Agora, o erro de um povo pode se transformar no erro de uma era. E a justiça e a injustiça escreveram páginas marcantes na história da humanidade. Eu acredito. A própria, digamos assim, Sócrates, que todo mundo hoje enaltece, Sócrates foi vítima de uma condenação injusta a tomar veneno. Foi condenado a tomar veneno. Aí você tem outros seres, né, humanos que na história do planeta, digamos assim, tiveram suas vidas ceifadas por situações que, se bem analisadas, não teriam ocorrido. Doutora, são vários, tantas outras causas que o senhor mexeu, são muitas, eu separei 3 aqui para a gente falar, que é ali do parlamentar, ali o Carli Filho, né, e também a doutora Virgínia Souza, lá do HC, e da YouTube Isabela Cristina, de 14 anos, que atualmente só está com esse caso aí, né? Qual que foi a linha ali para que a soltura, no caso ali da Virgínia, aconteceu com méritos ao senhor? Bom, começando pela história da médica Virgínia Helena Soares de Souza, ela estava dentro de uma UTI trabalhando, quando chega a polícia e considera-se presa. Entendi. Naquele momento, até a gente retrata nesse livro, que estará em todas as livrarias do Brasil nos próximos dias, e até já quero deixar contigo aqui este exemplar. Muito obrigado. Naquele caso, ela fez até uma objeção ética naquele momento, mas se eu sair da UTI, outras pessoas que estão aqui, como fica? Quem é o médico que vai me substituir aqui para eu acompanhar a polícia? E aí, isso não é problema seu, etc. E o livro, então, começa com esse considere-se presa. E daí para frente tem toda uma história de erros, tem toda uma história de lágrimas de pessoas, até que tem aquele dia da soltura, que poucos entenderam e poucos esperariam que existiria. Teve um processo complicadíssimo, falando de assuntos técnicos pouco usuais na advocacia, assuntos de medicina, e pior, de medicina intensiva, que nem médicos dominam, apenas os intensivistas dominam. Então, ali, a minha primeira pergunta que fiz a ela, e o livro retrata isso, quando eu chego no núcleo de repressão dos crimes contra a saúde, eu chego e chamo ela num canto, é direito do advogado ter uma conversa reservada inicial com o acusado e com as pessoas que estão presas. Eu pergunto a ela, baixinho, falei, doutora Virgínia, tudo que a senhora fez naquela UTI tem respaldo na literatura médica? E ela responde baixinho, tudo que eu fiz na minha vida de médica tem respaldo na literatura médica. Então, o pessoal... o que eu concluí? Ela não cometeu crime, merece uma defesa. Mas o pessoal estava tudo revoltado, né, com ela. Veja, você pode sim revoltar. Certo. No momento que você joga a público uma situação bastante difícil de ser respondida, não dá tempo de responder caso a caso, as coisas acabam tomando uma proporção diferente, né?
Eu chamo de estratégia da confusão. Quem acusa pode se valer da estratégia da confusão. E depois, quem defende tem que pegar o difícil e tornar fácil. Tem que pegar o problemão, pegar as probleminhas que formam o problemão, explicar um por um, e você, resolvendo os probleminhas, resolverá o problemão, digamos assim, para o teu audiente poder entender. Eu sei que o senhor tem muita coisa para colocar sobre esse caso, mas e o parlamentar? Ele foi acusado lá, o Carli Filho, né? Foi condenado. Eu já li um caso lamentável, né? Um moço, deputado estadual, jovem, eleito por uma região pujante do Paraná, acaba pisando naquele acelerador daquela forma como pisou, acaba decolando e aterrissando em cima de duas pessoas que estavam indo para suas casas. Certo. Não se aguardava de um parlamentar aquela conduta. Então o caso tomou aquela proporção. Certo. Eu sempre falo, não foi a família que pisou no acelerador, não foi o partido político, não foi ele. Ele pisou naquele acelerador. Então, eu sempre falei que ele precisava passar pela pedagogia da justiça. Certo. Que a justiça, no fundo, ela vem para ensinar as pessoas. Nós não temos pena de morte no Brasil. O que isso significa? Nós temos um influxo cristão muito grande. E Cristo falava, não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, penitenciária vem de penitência. Sim. Então, a pessoa, pelo nosso sistema, é levada ao errado, ou injusto, no caso, né? É levada a um lugar, faz uma penitência e volta para a sociedade. Então, ele teve essa condenação no júri, e quando me perguntaram, eu sempre fiz defesas criminais, poucas vezes participei da acusação, mas eu falava que a pena é um mal justo por um mal injusto que a pessoa praticou. Doutor, eu tenho mais uma pergunta aqui. Sabe como é que é a televisão, né? Muito bem, gente, aqui é o Papo Reto, recebendo aqui o maior, um dos maiores advogados criminalistas, doutor Elias Matarassade. Esse caso recente aí que comoveu o Paraná, está aí, né, na mídia, dessa garota, da youtuber, né, Isabelle Cristina, de 14 anos. Foi uma fatalidade, toda a imprensa em cima, rede nacional. Hoje, como é que está o caso? Sei que os dois irmãos estão presos. Como é que está o andamento aí? Olha, foi assim uma desgraça que aconteceu certo. Ali, um desastre, digamos assim. Tinha tudo para não acontecer aquele episódio, mas aconteceu. Foi feita uma reconstituição do local onde aconteceu para esclarecer as coisas. Aqueles tiros eram desnecessários, não precisavam ser disparados. Certo. E tivemos recentemente uma audiência. Nessa audiência já começou a se produzir provas, né, no processo. E estamos aguardando agora o término das audiências para a Justiça pronunciar e mandar a julgamento pelo Tribunal Popular. É um caso que, pela forma como aconteceu e pela pessoa que, aliás,